Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Gustavo, da equipe de suporte da F5. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como é que faz para estar cadastrando um produto aí no nosso ERP. Então, para cadastrar um produto aí no ERP é muito simples. Você vai vir aqui na parte de produtos, vai clicar nessa setinha e clicar em cadastrar produto. Clicado na opção, você se depara com essa janela aqui. Para cadastrar um produto, antes de mais nada, você precisa vir aqui em novo, clicar e ele vai gerar um código aqui, tá? Ele vai gerar um código de sistema, que esse código aqui ele é sequencial, então conforme você vai cadastrando, ele vai aumentando gradativamente, tá? Então, por exemplo, depois desse produto aqui, se eu for cadastrar mais um, aí vai ser o código 42760. Esse código aqui é um código interno, tá? Ele pode ser alterado e depois eu vou mostrar para vocês como é que faz para alterar esse código. Aqui a gente tem a descrição do produto, então por exemplo aqui eu quero colocar um produto teste 123. Então aqui você pode colocar o nome do produto em si. É importante ressaltar aqui na hora de cadastrar o produto que a empresa precisa definir muito bem quais serão os grupos, os subgrupos, a família do produto. Deixar tudo muito bem segmentado, pois no momento de gerar os relatórios não haver nenhum tipo de inconsistência. A gente tem um post falando sobre isso, explicando melhor como funcionam os grupos, subgrupos e famílias aqui dentro do RP. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e no post na nossa página do suporte, tá bom? Então aqui no grupo eu vou colocar em diversos, tá? Eu não vou deixar muito específico, porque isso aqui é só um exemplo, tá? Aí na empresa de vocês deixam tudo muito bem bonitinho. Subgrupo, vou colocar aqui teste. Essa marca e referência aqui é a marca do produto, a referência do produto, tá bom? Aqui no fornecedor é importante você cadastrar um fornecedor prioritário. Isso vai te ajudar no módulo de compras, ok? Então aqui na unidade a gente tem as unidades de medida que são utilizadas aqui dentro do sistema. A gente tem a parte de balde, a gente tem as unidades de balde, caixa, galão, horas, jogo e por aí vai. Aí você pode definir aqui qual que é a unidade de medida do produto em si. Aqui a conversão de entrada, esqueci aqui de colocar rapidinho, coloquei aqui a unidade. Aqui na conversão de entrada, ela funciona da seguinte maneira. Vamos supor que você tem um pacote de bombom e dentro do pacote de bombom você tem os bombons em si. Então, o que acontece? O pacote de bombom é uma unidade de medida e dentro dessa unidade de medida você tem as outras unidades que seriam os bombons. Então ele vai fazer essa conversão, ele vai pegar o pacote de bombom e converter para os bombons em si, entendeu? Ele faz mais ou menos isso daí. A gente tem um pacote e depois as unidades. Que nem aqui, a gente tem, por exemplo, aqui de litro para ml. Aí no exemplo do bombom que eu usei agora, pacote para unidade. Aqui a gente tem o EAN GTIN, né, que seria o código de barras do produto, que ele pode ser preenchido digitando manualmente ou com leitor de código de barras. E ele faz a validação através do Cefaz. Tanto que se eu for colocar qualquer coisa aqui, ele já vai me dar aqui em cima GTIN válido, né? Caso o GTIN esteja incorreto, o sistema RP não vai nem transmitir as notas e já vai apontar aqui que ele está errado, tá? Ele já vai fazer essa validação de dados aí. O código DAN 14, ele tem a mesma função do EAN, porém ele não tem essa validação, então não vai ter problema na hora de transmitir a nota, ele não vai fazer a validação através do Cefaz nem nada do tipo. E aqui a gente tem a descrição completa, tá? Nesse campo, a empresa pode acrescentar informações que serão utilizadas na hora da pesquisa, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, exemplo teste 1, 2, 3, testando o teste, só para exemplificar. Além dele te auxiliar na hora da pesquisa, você pode também colocar nesse campo as especificações e aplicações do produto, para facilitar para os vendedores aí na hora de fazer alguma venda ou algo do tipo, tá bom? Entrando aqui na aba de estoque, a gente tem aqui esse grupo aqui de estoque da empresa ativa. Então a gente tem aqui a parte de o campo de estoque máximo. Isso aqui geralmente tem empresa que define um estoque máximo, mas geralmente a gente aconselha a focar mais no estoque mínimo, aqui do lado. Geralmente muitas empresas optam por não definir um estoque máximo, né? Justamente por não ter um limite para quantidade de produtos que vai ter ali no estoque, né? Porém, a gente já entra aqui na parte do estoque mínimo. Ele é importante configurar, pois assim você consegue ter um controle maior sobre os produtos que precisam ser comprados através do relatório. Então, aqui dentro do RP você consegue puxar um relatório de todos os produtos
que atingiram ou passaram do estoque mínimo. Passaram, que eu falo, é negativamente. Eles estão abaixo do estoque mínimo. Pois assim você consegue tirar nesse relatório quais são os produtos que precisam de fato ser comprados, evitando aí talvez um gasto desnecessário de recursos da sua empresa. O estoque físico reservado e disponível, ele já é configurado automaticamente assim que a gente dá entrada em um produto aqui no estoque, tá? Então, ele não vai aparecer aqui no caso. Eu só vou configurar o estoque mínimo aqui, por exemplo, para 5 produtos. O estoque, como dito anteriormente, o físico reservado disponível, ele vai ser preenchido automaticamente assim que darmos entrada no produto, através de um documento de entrada, ok? A gente tem aqui a parte do endereço do estoque. O endereço do estoque, ele vai ser preenchido aqui de acordo com a regra de negócio da empresa, tá? Então, aqui é onde o produto está localizado dentro do estoque. Então, ele está na prateleira tal, na rua tal, na coluna tal. Isso daí não tem como falar como você deve fazer, porque isso daí vai muito da regra de negócio da empresa, da forma como ela gerencia o estoque, ok? Essas opções aqui de último inventário, essas opçõezinhas aqui eu vou falar depois, tá? A gente vai deixar isso aqui mais pro finalzinho do vídeo. A gente tem aqui a parte de estoque em todas as empresas, que aqui no caso é uma visão geral de todas as empresas que a gente tem cadastrado aqui no ERP, no caso que o estabelecimento tem cadastrado no ERP. Então aqui são os dados do estoque da empresa ativa, que como vocês podem ver aqui embaixo, eu estou aqui na empresa de teste 1. Então ele está me retornando aqui os dados do estoque da empresa de teste 1. Aqui no meu usuário de exemplo, eu tenho 3 empresas cadastradas. Então aqui no estoque de todas as empresas, ele vai mostrar o estoque desse produto nas 3 empresas que eu tenho cadastrado no sistema, ok? Aqui na parte de peso, nós temos aqui o peso bruto e o peso líquido. Peso bruto seria o peso do produto mais o peso da embalagem, e o peso líquido é o peso do produto sem contar o peso da embalagem, tá bom? A gente tem altura, largura, comprimento, métrica da unidade, isso tudo aqui são dados sobre o produto em si, se ele tem altura, se ele tem largura, comprimento e por aí vai. O peso conferido aqui é para o sistema entender que o peso do produto já foi conferido e está batendo tudo certinho. E agora a gente vem aqui na parte de valores fiscais. Para o preenchimento dos campos, o usuário deve ter em mãos a nota de entrada contendo todos os valores fiscais do produto em questão. O preenchimento desses campos é necessário para a emissão de documentos fiscais em geral, seja nota fiscal ou cupom fiscal. Se não for preenchido, nenhum documento fiscal será emitido. Os dados devem ser preenchidos de acordo com o tipo do produto e o segmento da empresa. Esses valores devem ser discutidos diretamente com o contador da sua empresa, tá? Não tente fazer isso sozinho. Entre sempre em contato com o contador da empresa para saber esses valores. Não vou preencher nada aqui por enquanto. Depois eu vou mostrar um exemplo já preenchido. A parte de condições. Aqui na condições são as partes de valores em si do produto, tá? Então aqui a gente tem o valor do custo do produto. Então, por exemplo, aqui, para eu conseguir acessar esse campo, antes de mais nada eu preciso salvar o registro. Salvei o registro, apareceu o balãozinho aqui, volto aqui em condições e clico aqui. Se eu clicar uma vez e tentar digitar, ele também não vai aceitar. Isso é mais uma questão de segurança aqui para o usuário, tá bom? Para você acessar e poder alterar o valor aqui nesse campo, você tem que dar 2 cliques aqui. Então, por exemplo, esse meu produto de teste, ele teve um custo aí de R$20. Coloquei aqui, vou clicar aqui no verdinho e vou pedir para ele atualizar os valores da tabela A, B e C. E ele atualizou, com o valor de custo. Aí agora a gente entra na parte das tabelas, sendo que a tabela principal é a tabela A, que é ela sempre que vai aparecer. As tabelas B e C, elas são opcionais, tá? Então a tabela principal aqui, vamos colocar, por exemplo, essa margem de markup aqui, é a margem de lucro que eu quero ter em cima do produto, né? Então, por exemplo, eu tive um custo aí de 20 do produto, eu quero ter aí um lucro de 100% em cima desse produto. Então eu venho aqui, digito, aperto Tab ou Enter e ele vai pedir aqui, atualizar o valor da tabela A e ainda te retorna que você pode desativar essa pergunta nos parâmetros do sistema. Ele pediu para atualizar, eu vou atualizar clicando em sim.
Repara que ele atualizou o preço da tabela A para 40, ou seja, 100% em cima do meu valor de custo. E aqui ele dá uma margem bruta de 50. Então aqui a gente tem a margem de 100%, que nos resultou num valor aqui de preço da tabela A de R$ 40. As tabelas B e C, elas são opcionais, então depende aí do estabelecimento qual vai ser a utilidade delas. Então vamos supor aqui que o preço da tabela principal seja o preço do meu produto à vista e o preço da minha tabela B seja o preço do meu produto a prazo. Então, no meu produto a prazo, eu quero colocar aí 30% de juros em cima do preço da tabela A. Então, eu posso colocar aqui 130, que ele vai me retornar o valor atualizado de R$ 46, que aí já seria os 30% em cima do valor. A mesma coisa para a tabela C. Vamos supor que na tabela C eu queira colocar o valor a prazo num período de 6 meses e 60% de lucro em cima do meu valor da tabela A. Então eu coloco 160, ele vai pedir para atualizar o preço da tabela C e eu vou atualizar e ele vai me retornar o valor já com os juros. Feito isso, a gente tem aqui o grupo de promoção, tá? Aqui eu posso colocar se o produto vai estar em promoção ou não, certo? Então aqui eu marco essa opçãozinha para indicar para o sistema que o produto está em promoção. E aqui eu vou colocar quanto de desconto que esse produto vai ter. Então, por exemplo, eu vou colocar que ele vai estar com 20% de desconto e ele vai atualizar o valor aqui para o preço da promoção, sem mistério nenhum. Preço de tabela, ele te dá uma única opçãozinha aqui de que o preço de tabela, quando liberado, ele te dá essa opção aqui de que o vendedor não pode alterar o preço da tabela desse item. Então, se eu marcar essa opçãozinha aqui, nenhum vendedor que tiver cadastrado no meu sistema vai poder alterar esses preços aqui se não tiver a devida permissão liberada por um administrador do sistema, ok? Então eu vou salvar aqui para salvar o preço da tabela. E aqui a gente vai para a aba de cálculo de custo. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui nessa aba, pois esta aba aqui de cálculo de custo, ela é mais utilizada para a fábrica, tá? Então estabelecimentos não vão fazer muito uso dessa aba, tá? Pulando essa parte aqui, a gente vai vir aqui em entradas e saídas, tá? Fazer o seguinte, vou pesquisar um produto aqui que já tem várias entradas e saídas, aqui, só para mostrar para vocês. Então aqui na aba de entradas eu vou ter todas as entradas que um produto deu aqui no sistema, tá? Todas as vezes que esse produto entrou e todas as vezes que esse produto saiu, que foi vendido. Uma observação importante: a gente sempre pode clicar 2 vezes em cima dessas opções para ter uma visão detalhada da entrada ou saída desse produto. Então eu posso sempre clicar 2 vezes e ter essa visão mais detalhada, ok? Aqui na aba de tributação, tá? Quando a empresa é optante do lucro real ou lucro presumido, ela vai fazer uso dessa aba para definir o ICMS para cada estado. Então aqui para o preenchimento dessas regras de tributação do ICMS, você, mais uma vez, vai entrar em contato com o contador da empresa, ok? A parte de condições. Aqui na condições são as partes de valores em si do produto, tá? Então aqui a gente tem o valor do custo do produto. Então, por exemplo, aqui, para eu conseguir acessar esse campo, antes de mais nada eu preciso salvar o registro. Salvei o registro, apareceu o balãozinho aqui, volto aqui em condições e clico aqui. Se eu clicar uma vez e tentar digitar, ele também não vai aceitar. Isso é mais uma questão de segurança aqui para o usuário, tá bom? Para você acessar e poder alterar o valor aqui nesse campo, você tem que dar 2 cliques aqui. Então, por exemplo, esse meu produto de teste ele teve um custo aí de R$ 20. Coloquei aqui, vou clicar aqui no verdinho e vou pedir para ele atualizar os valores da tabela A, B e C. E ele atualizou com o valor de custo. Aí agora a gente entra na parte das tabelas, sendo que a tabela principal é a tabela A, que é ela sempre que vai aparecer. As tabelas B e C, elas são opcionais, tá? Então a tabela principal aqui, vamos colocar, por exemplo, essa margem de markup aqui é a margem de lucro que eu quero ter em cima do produto, né? Então, por exemplo, eu tive um custo aí de 20 do produto, eu quero
ter aí um lucro de 100% em cima desse produto. Então eu venho aqui, digito, aperto Tab ou Enter e ele vai pedir aqui, atualizar o valor da tabela A e ainda te retorna que você pode desativar essa pergunta nos parâmetros do sistema. Ele pediu para atualizar, eu vou atualizar clicando em sim. Repara que ele atualizou o preço da tabela A para 40, ou seja, 100% em cima do meu valor de custo. E aqui ele dá uma margem bruta de 50. Então aqui a gente tem a margem de 100%, que nos resultou num valor aqui de preço da tabela A de R$ 40. As tabelas B e C, elas são opcionais, então depende aí do estabelecimento qual vai ser a utilidade delas. Então vamos supor aqui que o preço da tabela principal seja o preço do meu produto à vista e o preço da minha tabela B seja o preço do meu produto a prazo. Então, no meu produto a prazo, eu quero colocar aí 30% de juros em cima do preço da tabela A. Então, eu posso colocar aqui 130, que ele vai me retornar o valor atualizado de R$ 46, que aí já seria os 30% em cima do valor. A mesma coisa para a tabela C. Vamos supor que na tabela C eu queira colocar o valor a prazo num período de 6 meses e 60% de lucro em cima do meu valor da tabela A. Então eu coloco 160, ele vai pedir para atualizar o preço da tabela C e eu vou atualizar e ele vai me retornar o valor já com os juros. Feito isso, a gente tem aqui o grupo de promoção, tá? Aqui eu posso colocar se o produto vai estar em promoção ou não, certo? Então aqui eu marco essa opçãozinha para indicar para o sistema que o produto está em promoção. E aqui eu vou colocar quanto de desconto que esse produto vai ter. Então, por exemplo, eu vou colocar que ele vai estar com 20% de desconto e ele vai atualizar o valor aqui para o preço da promoção, sem mistério nenhum. Preço de tabela, ele te dá uma única opçãozinha aqui de que o preço de tabela, quando liberado, ele te dá essa opção aqui de que o vendedor não pode alterar o preço da tabela desse item. Então, se eu marcar essa opçãozinha aqui, nenhum vendedor que tiver cadastrado no meu sistema vai poder alterar esses preços aqui se não tiver a devida permissão liberada por um administrador do sistema, ok? Então eu vou salvar aqui para salvar o preço da tabela. Agora a gente vai falar aqui sobre algumas funcionalidades importantes que a gente tem aqui dentro do cadastro de produtos, tá bom? A primeira delas, que a gente vai ver aqui das funcionalidades importantes, é o último inventário. O último inventário, ele é um ajuste rápido de estoque, tá? Então vale ressaltar que antes de executar essa opção, é recomendado que você utilize a opção de recalcular estoque. Eu já vou falar um pouquinho dela depois que eu terminar aqui do último inventário. Então, o que acontece? Aqui vocês podem ver que meu estoque físico está em menos 58. Vamos supor que eu quero colocar aqui que o estoque atual seja 100. Motivo, entrada de produtos. Beleza. Tem um OK aqui. Ele vai te perguntar se você deseja realmente alterar o estoque disponível do produto. Você vai clicar em sim e vai colocar estoque atualizado com sucesso. Feito isso, ele vai atualizar o meu estoque físico e o meu estoque disponível para o valor que eu coloquei ali no último inventário, no ajuste rápido. O que acontece? Antes de você utilizar essa opção, nós sempre recomendamos que você rode essa opçãozinha aqui, de recalcular o estoque. Por quê? O recalcular estoque, ele vai pegar o estoque físico da empresa e vai fazer o cálculo considerando todas as saídas, todas as entradas, desde o estoque inicial do sistema, desde a primeira entrada do produto dentro do sistema. Então, se eu clicar nessa opção aqui, ele vai perguntar. Aí ele fala que será recalculado o estoque físico. Se eu clicar em sim, ele vai fazer os cálculos, vai puxar as informações desde a primeira entrada no sistema. Às vezes pode demorar um pouquinho, dependendo da quantidade de entradas e saídas que tem, e vai me retornar esse relatório, que a gente pode fechar e voltar aqui no estoque. As duas próximas funções que eu vou mostrar para vocês é a função de alterar código. Então, por exemplo, aqui, se eu quiser alterar meu código interno, eu tenho que clicar nessa opção aqui e só assim o ERP vai permitir que eu altere o código interno do produto. E ele vai perguntar se você deseja alterar o código interno e eu vou clicar em sim. Pronto, código interno alterado. Agora vamos supor que eu queira fazer uma cópia exata desse produto, né? Porque eu tenho um produto muito parecido, só muda algumas coisinhas. Então eu vou fazer uma cópia clicando aqui em copiar. Aqui ele já vai me gerar o código para o novo produto, ele já vai criar esse código automaticamente.
e é só clicar em OK. Pronto, ele fez uma cópia exata. Percebam que ele já excluiu inclusive o Jetim, né? Evitando assim conflito dentro do ERP. Mais uma vez, se eu quiser alterar esse código aqui, deixar um código personalizado de acordo com a regra de negócio da empresa, é só clicar em alterar código e colocar aqui, por exemplo, teste 1, 2, 3. E ele vai aceitar normalmente. Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueçam de acessar a nossa página de suporte para qualquer eventuais dúvidas e o nosso canal no YouTube. Muito obrigado e até o próximo vídeo.